O FGTS não é para o cliente o fundo garantidor do trabalho, e sim o fundo que garante o teu sonho. Se o dinheiro do FGTS não for para habitação, alguém vai buscá-lo. Esse ecossistema todo é uma operação de ganha-ganha, porque melhora, no final das contas, a qualidade de vida de cada um de nós, independente antes de sermos corretores, de ser humano. Então, melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade da habitação, isso não tem preço. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, que prazer enorme, estamos de volta, virando a chave, finalmente, primeiro episódio da temporada 2024, estamos super animados, lembrando, um podcast feito e pensado para você, corretor de imóveis e todos os parceiros imobiliários, e se você que ainda não é corretor de imóvel e está assistindo a gente aí, QR Code aqui na tela ou o link, clica aí, vai ser um prazer guiar você nessa jornada, tentar ajudar você a ter muito sucesso. E hoje, gente, especialmente nesse primeiro programa, a gente já acertou porque dia 26 de março, o Conselho Curador do FGTS aprovou uma das maiores novidades do ano no programa Minha Casa Minha Vida, que se chama FGTS Futuro. Eu não sei o que é, mas eu trouxe dois especialistas aqui que vão nos ajudar a desvendar. Leandro Chaves, advogado especialista em direito imobiliário e vice-presidente da Sindimóveis Minas Gerais. Prazerão ter você aqui. É um prazer e vamos ajudar aí os corretores de imóveis a alavancar cada vez mais negócio. Alex Atanásio, formado em Ciências Contábeis pela UFMG e que trabalha liderando o crédito imobiliário da MRV. Obrigado demais, Alex. Prazer e satisfação estar com você aqui, Thiago. Que bacana. E com o Leandro também. Leandrão, começa aí pra gente. FGTS Futuro. O que significa isso? Quem é impactado? Vamos bater um papo aqui sobre isso. Vamos sim. Eu sempre acreditei que o FGTS é uma imensa ferramenta para ajudar, em especial, as pessoas de renda média e mais baixa a alcançar o sonho da habitação própria. Então, toda medida que envolve o FGTS, eu particularmente fico ali bem atento para poder trazer isso e explorar o melhor do potencial. E essa medida do FGTS Futuro ela foi pensada em especial para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, para aquelas famílias que ganham até R$ 2.640, para que elas consigam, de alguma forma, ampliar sua capacidade de compras em relação ao valor do imóvel, em relação ao potencial de pagamento da prestação. Então, isso tende a trazer muitas famílias para mais próximo desse sonho da casa própria. E o legal é que é muito para esse grupo da renda até 2.640, como você falou, né? A resolução do Conselho Curador, inicialmente, ela é focada especialmente para esse grupo. E se a gente for pensar, é onde a gente tem 90% de todo o déficit habitacional do país, que hoje está estimado em mais ou menos 6 milhões de residências. Então, ele foi pensado exatamente para poder atingir esse problema, para poder ajudar a resolver esse problema. Então, a discussão é se isso, num segundo momento, vai ser ampliado para outras faixas de renda, mas no primeiro momento é voltado especificamente para a faixa 1. Legal. Alex, como vai funcionar? Quer dizer que agora, se eu sou um contribuinte do FGTS, eu tenho direito a isso automaticamente ou não? Como funciona? Você vai ter que optar, Thiago. O FGTS está lá para poder te ajudar com os 8% e garantir o seu sonho. Tanto que eu falo que o FGTS não é para o cliente o fundo garantidor do trabalho, e sim o fundo que garante o teu sonho. Quando você tem uma aprovação de 30% da renda, você vai optar por pegar essa sobra do fundo de garantia e reduzir sua prestação momentaneamente, até o término ali daquela opção. Ou se você não conseguiu a aprovação dos 30% da sua renda, você pode completar com o uso do fundo de garantia, assim conseguindo um financiamento maior e podendo vislumbrar aquela distância da aprovação de crédito. Ou seja, tentando simplificar aqui, o que você está dizendo é o FGTS, a nova lei, ela aplica só nessa segunda opção que você trouxe, onde você não tem os 30% de aprovação e através dessa contribuição futura você pode aumentar o que você está recebendo de aprovação de financiamento no momento da compra. Seria para esse cliente que não tem os 30%, mas aquele cliente que tem os 30%, ele também pode ser beneficiado. Por quê? Ele pode optar por pagar 22%, pode optar por pagar 23% da renda, reduzindo assim o seu comprometimento mensal. As pessoas estão enxergando apenas a questão do cliente condicionado a chegar na aprovação de crédito máxima. Mas quem está na aprovação de crédito máxima pode reduzir o seu financiamento naquele mês
ficando um pouco mais confortável. Reduzindo, ficando mais confortável nas parcelas mensais. Sobrando dinheiro para poder pagar o financiamento da construtora, o quarto do filho, os imóveis planejados. Porque a gente sabe, né, Leandro, que com essa renda é muito difícil, quando tem qualquer tipo de condicionamento, uma redução da capacidade, da renda fechar, né? Não, sem dúvida. Esse cliente, assim, todo centavo conta. Então, qualquer ampliação ou qualquer conforto para que ele não precise comprometer o máximo da sua renda, considerando a prestação, a construtora, água, luz, telefone, as contas do dia a dia, traz esse conforto e facilita para essa pessoa tomar a decisão de forma mais rápida. Processos burocráticos, só para entender. O cliente vai ter que ter alguma opção, vai ter que pedir alguma coisa para exercer esse direito do FGTS Futuro, ou automaticamente na análise de crédito ele já vai ser considerado? Vamos lá. Ele tem hoje que autorizar no aplicativo da Caixa a utilização da consulta do fundo de garantia. A ideia é, ele autoriza que seja consultado o seu fundo de garantia e autoriza também o FGTS Futuro. Serão apresentadas para eles 2 propostas. Nessas propostas, ele vai optar pelo melhor para ele. Em geral, a maioria das vezes, nós, os corretores de imóveis, vamos tentar deslocar para aquilo que é o melhor financeiro. Talvez pegar um financiamento maior e ter uma prestação mais reduzida. Que legal. Leandro, o site da Caixa está pronto, o aplicativo liberado, tudo 100%. Então, a resolução ela traz um prazo limite de 90 dias. Então, se a gente for projetar que a reunião foi dia 26 de março, a gente teria 90 dias a contar disso. Porém, existe um esforço por parte da Caixa de colocar isso para já começar operacionalmente a funcionar no mês de abril. E o mercado está todo ansioso para poder utilizar dessas ferramentas o quanto antes. E é interessante que é mais uma alternativa. Então, a pessoa não é obrigada a aderir ao FGTS Futuro, mas para aquelas pessoas que faz sentido, é mais uma alternativa. Então, eu sou um entusiasta muito grande de dar opções para as mais diversas pessoas poderem contratar o financiamento. Que é legal, né, Leandro? Porque ele vai direto onde você trouxe isso logo no início, direto onde está o grande parte do déficit habitacional. E a pergunta é, ele aplica para todo mundo que tem contribuição no FGTS. Isso, como é que funciona ou para aquele que não é contribuidor, ou que já foi, que não está atualmente contribuindo, ou então que contribui há menos tempo, 1 mês, 2 meses? Como funciona isso? Então, a própria discussão do Conselho Curador, e é interessante depois, quem tiver curiosidade, de procurar mesmo lá no site do Conselho Curador a íntegra da reunião, porque existe uma discussão dos próprios conselheiros sobre qual que era o melhor formato, os riscos, e o que é trazido. A pessoa ela pode ter um aumento de renda durante o financiamento, isso aumenta o FGTS Futuro dela, ela pode perder capacidade financeira durante, isso reduz o FGTS Futuro dela, ela pode passar por uma situação de perder o emprego, e isso zeraria o FGTS Futuro dela momentaneamente, ou se ela não voltar para o mercado formal. Então, existem soluções para cada uma dessas situações. O regulamento foi pensado para considerar que em 35 anos ou em 30 anos muita coisa pode acontecer e para acomodar essas situações de forma muito tranquila. Não sei se vocês vão ter a resposta e tudo bem se não tiver, mas eu vou perguntar. Se o cliente começou com a renda de 2.400 e no meio do período, e ele optou pelo financiamento ser amortizado, é isso que você estava falando, e ele passou a ter uma renda superior a 2.640, ele segue com a regra do FGTS Futuro ou não, ele deixa de ter o benefício? Ele segue com a regra do FGTS Futuro e ele vai conseguir com que essa sobra de FGTS, que inicialmente estava planejado os 8% sobre os 2.400, passe a amortizar a dívida. O que a gente entende, né, Leandro, que até é muito saudável, porque o valor do fundo de garantia será retornado. Então, de certa forma, ele está garantido uma adimplência em um sistema muito sustentável. Então, é benefício a renda aumentar. É benefício. Mas ele não trava a amortização em 2.640. Isso é muito bacana. Vai na nova realidade. Isso é uma dica muito legal para todo mundo que está projetando crescimentos de salário, até para clientes e corretores que têm uma carteira de cliente até 2.640. Se o cliente vai ter um aumento, isso é bacana porque ganha uma capacidade de pagamento do financiamento. E é natural que a pessoa mais jovem ela progrida socialmente, economicamente, educacionalmente, e ela aumente o salário, e aumentando o salário, essa sobra do FGTS vai servir para pagar a dívida dela mais rápido. Então isso traz uma segurança, um conforto muito grande para quem fizer essa opção pelo FGTS Futuro. Legal. Acabei de assinar minha carteira aqui,
e tenho 2 meses de contribuição, já sou apto a comprar um apartamento? Nessa regra, não. Você tem que ter contribuído 36 meses. Isso não mudou. A partir do momento que você ganha o direito de usar o fundo de garantia, é que você pode aderir ao FGTS Futuro. Aquelas pessoas que estão iniciando a carreira têm direito às taxas do FGTS, mas sem o fato do redutor de 0,5% em taxa de juros. Aqui no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, nós praticamos taxas a partir de 4,5%. No Norte e Nordeste, a partir de 4%. Só que quando você não tem esse redutor, acrescenta-se 0,5%. Quando não tem. Então, acrescenta 0,5% sobre esse para todos aqueles contribuidores menores a 36 meses. É o chamado cotista. É o chamado cotista, né? Então, menos de 36 meses, não cotista. Trabalhou na vida inteira em um ou mais empregos somados, atingiu as 36 contribuições, aí ele é cotista. Já é cotista. Então, quer dizer que não precisa estar contribuindo nesse momento para ter o benefício. Ele tem que ter contribuído por mais de 36 meses. Isso é bacana. Agora, se ele não está contribuindo no momento, ele tem 0 de FGTS Futuro, que aí é o ponto que ele não é beneficiado dessa decisão. Nova decisão, né? Que bacana, gente. E aí, vocês estão com expectativa boa de muita demanda ou não? Muita expectativa grande, e se parar para poder analisar um condicionamento nessa renda, quando a gente traz eles ali para torno de 25%, ele dá um impacto até de 20 mil quando eu opto pelo o FGTS Futuro. O que é dinheiro na mesa para a gente poder discutir propostas. Muitas vezes esse cliente, novamente, sente ali no bolso ali o parcelamento com a construtora, o parcelamento com a Caixa e desiste. Agora a gente tem uma forma de, na largada, já mostrar para ele que ele tem aquela capacidade máxima e conseguir fazer bons negócios. Ou seja, para você, corretor, que não entendeu ainda, o que o Alex acabou de dizer? Tem uma possibilidade de uma renda menor comprar um preço muito maior, dado que ele ganha uma capacidade de financiamento de até 20 mil reais. Sem aumentar a renda e sem sair da taxa de juros atual. E o que é que isso significa? Maior financiamento. E aí, perguntando aqui, muda alguma coisa em subsídio? Porque a turma diz assim, não, beleza, então tirou, dado que 2.640 trazia a melhor curva de subsídio, o corretor pode estar pensando, não, então deve ter diminuído alguma pegadinha, deve diminuir o subsídio dessa renda. Não, é exatamente esse o ganho. Eu consigo fazer com que esse cliente pague um valor, tenha um financiamento maior e ele permanece na mesma faixa de subsídio com a mesma taxa de juros. Ou seja, gente, é coisa boa demais. Gente. Subsídio alto, com taxa de juros menor, você falou de 4,5% ou 4% no Norte e Nordeste para o cotista, e além disso, um percentual maior de capacidade de financiamento. É muita capacidade. A pergunta para o Leandro é, vai ter dinheiro para tudo isso? Esse é um grande desafio. Mas acredito eu que o orçamento que foi previsto para esse ano, né, dentro dos números que o Conselho Curador analisou, ele vai conseguir absorver, e o impacto específico do FGTS Futuro ele é de 0,11% no orçamento total. Então é um impacto muito pequeno Porque ele retorna, esse é o racional. Exatamente. Então o impacto é muito pequeno. Então eu imagino, e aí talvez o Alex também concorde, que esse impacto inicialmente não vai atrapalhar em subsídio, não vai atrapalhar nas taxas de juros, não atrapalha em absolutamente nada, por causa do impacto no orçamento ser muito pequeno ainda. Que legal, gente. Então, assim, acho que o ponto principalmente para todo corretor, entender rapidamente, saber que o aplicativo da Caixa e que tem que ter a aprovação lá, e até o site não estar liberado, é já começar a olhar para esse cliente de uma forma diferente. Porque muitas vezes o cliente estava numa esteira do corretor que não estava fechando negócio. E ele pode trazer muito cliente, principalmente dessa faixa 1, de volta para a esteira, né, Leandro? Eu não tenho nenhuma dúvida de que aquele cliente que estava ali frio ou que estava indeciso para poder fechar ou não o negócio é o cliente que vai aderir melhor ao FGTS Futuro. Porque ou vai ampliar a capacidade, então ele consegue às vezes chegar naquele imóvel que era o objetivo dele, ou naquela localização, ou ele vai ter uma prestação mais leve que permite ele tomar essa decisão e escolher o imóvel de forma imediata. Então, eu sem sombra de dúvida acredito que esses clientes que estavam ali um pouquinho guardados vão aquecer e vão aquecer bastante. E o corretor que entender esse regramento mais rápido vai, sem sombra de dúvida, escolher melhores frutos. Quando você bota na análise de crédito, Alex, a parcela futuro, no caso do 30%,
esse cliente que está em processo de aprovação, ele já vai ver essa redução na parcela futura? Vai ter que ser apresentado a ele, Thiago. Quando a gente pega a renda de 2.640 e usamos o site da Caixa, ele não traz o condicionamento. Quando a gente faz a aprovação de crédito via proposta, né, a PAC, ou a jornada do cliente lá da nossa construtora, ele recebe a capacidade de pagamento. Qualquer diferença dos 30% nós chamamos de condicionamento. Com o FGTS Futuro ele vai reduzir esse condicionamento e essa sobra do fundo de garantia é que ele vai optar por reduzir a prestação ou então ele vai igualar. Então cada caso vai ser um caso. O corretor tem que ser esperto nessas horas. Aquele cliente que ele aprovou 30%, o que ele vai ofertar? A redução do compromisso mensal. Ao invés de pagar 790, vai pagar R$211 a menos, que vai dar 581. A pergunta é exatamente essa. Ele vai aparecer já na aprovação de crédito do cliente automaticamente? Tem que aparecer. Então, e a simulação prometida pela Caixa é com e sem o FGTS Futuro, para que o mutuário, o cliente, venha tomar a melhor decisão para ele. Então isso é muito importante, corretor. É super relevante que você entenda a aprovação com FGTS Futuro e sem FGTS Futuro. Para na mesa, como sempre, a transparência do corretor com o cliente é fundamental, mostrar as duas opções. E para que juntos, claro, o corretor guiando a melhor decisão, consigam discutir e analisar as duas propostas juntas. É isso? Isso mesmo. Inclusive, dentro da resolução, o que está colocado é que o cliente assina um contrato tradicional, como ele sempre assinou com o banco, e um contrato à parte, onde vai ter esse regramento do FGTS com a opção que ele tiver feito. Isso é novidade, então essa é boa. Então, a partir de agora, o cliente não assina mais só um contrato. Ele terá que assinar 2 contratos, é isso? Quem aderir ao FGTS Futuro, sim, vai assinar esse contrato à parte e ele vai estar definido. Eu quero deixar minha prestação mais leve, eu quero ampliar minha capacidade, então vai estar lá discriminado. Qual o objetivo desse contrato, Leandro? Vocês chegaram a analisar? É exatamente trazer segurança para a operação, transparência e deixa claro que esse não é um risco específico da Caixa Econômica Federal nesse exemplo, é um risco do fundo de garantia. É o fundo de garantia quem vai aportar o recurso. Entendi. Então é muito mais a transparência para o cliente e uma proteção também da Caixa com o fundo, como está sendo transferido esse recurso. Sem sombra de dúvida, porque se isso tecnicamente estivesse dentro do contrato de financiamento, traria essa obrigação, essa responsabilidade, qualquer problema decorrente disso para o banco. E aí a ideia é que o fundo de garantia é quem banque e quem faça esses aportes. Algum impacto, não é o caso de Minas Gerais, porque não tem subsídios regionais, mas algum impacto dessa mudança nos subsídios regionais? Não a princípio, e o que vai facilitar é até o poder de convencimento do cliente, porque ele vem para se somar, ele não vem para excluir os programas estaduais. Ou seja, então ele ainda soma, a gente fez aqui a conta toda que a gente não colocou o subsídio regional, você ainda pode colocar um cheque adicional que algum estado ou prefeitura, porventura, esteja oferecendo. Sim, exatamente. Corretor, fique esperto, tem bastante oportunidade na mesa. Voltando para vocês, gente, qual é a melhor forma de engajar agora o corretor nesse movimento? Porque ainda está tudo meio nebuloso, está todo mundo ansioso, mas tudo meio nebuloso. Na visão de vocês, como a gente engaja, qual é o melhor momento de treinar ou capacitar, ou como a gente está planejando isso? Olha, eu sou da opinião que o conhecimento ele transforma o corretor de patamar na hora de fechar um negócio, na hora de discutir, na hora de um atendimento. Então, enquanto as coisas ainda estão se acertando, é de fato acompanhar o noticiário, e eu tenho muito uma característica eu gosto de ir lá na fonte, lá na origem para entender o que está acontecendo. Então, vai lá no site do Conselho Curador, procura a íntegra da reunião, entende o que foi discutido, pega a ata da reunião, dá uma lida na ata, entende. Por exemplo, eles trazem lá uma expressão de que o FGTS vai ficar calcionado nessa operação. Então, entender de fato qual que é a discussão, e assim que der o start, que o sistema estiver pronto, o corretor ele já vai estar muito mais preparado para poder ofertar isso para o seu cliente. Do nosso lado, eu entendo que o momento agora é levantar as bases, reaquecer esses clientes, trazer para simulações assim que o site estiver no ar, mas já entendendo o seguinte, olha, vamos munir o cliente dessas informações. Por hora, o que nós vamos compartilhar são reportagens, são agendas positivas. Vamos mandar para os clientes. Às vezes ali já vai despertar um novo interesse e aí a gente consegue alavancar essas vendas logo na quinzena de abril, que é o que está sendo prometido, que é a segunda quinzena. As simulações antigas podem servir de referência nesse momento, Alex? Podem,
quando você simula os 30% da renda e põe essa proposta aliada a essa agenda positiva. Se você tem os 30%, reduz a prestação. Se você não tem, você pode mostrar que a capacidade daquele cliente vai aumentar e pode chegar até aquele determinado valor. E aí, uma coisa que eu não perguntei e acho que é super relevante nisso é: cliente aprovou 27%, condicionou, mas ficou com 27%. Está contribuindo com 8%, poderia botar 8% adicional. Então, ele iria a 30%. Ele vai a 30%, porém, essa sobra, ele vai decidir se ele reduz a prestação dele. Ou seja, então aqui o ponto é super relevante. Ele não passa dos 30%. Não passa nesse momento. Ele sempre está limitado a 30%, então o 8% contribui. Então, aquele cliente que aprovou 22 pode ir a 30%, aquele cliente que aprovou 25 pode ir a 30%. E aí a sobra você traz também. Então tem benefícios mútuos aqui, de você aumentar também a sua capacidade de financiamento na compra, de uma aprovação maior, e automaticamente diminuir a sua parcela futura. Por que disso, Thiago? Porque neste momento o banco não tem nenhum tipo de produto para ele calcular o risco dele. Então ele vai fazer no ambiente controlado, a princípio na medida fala de 60 mil famílias, depois que ele testar e ver aquela possível inadimplência, risco que o banco vai correr, ele abre para as demais faixas e para um número maior. Então o que eu falo? Neste momento está embrionário, nós vamos aproveitar, mas a grande onda virá, que é quando vai abrir para as novas faixas. Que aí nós vamos trabalhar esse déficit habitacional para 2.640, mas eu entendo que num curto espaço de tempo, vamos chegar no faixa 2 e, por consequência, no faixa 3 e, quem sabe, até eventualmente outras linhas de crédito como o SBPE. Que legal. Primeiro vamos curtir o faixa 1. Acho que esse é o ponto. E acho que o Alex trouxe uma coisa importante aqui para vocês, esse é o momento de protagonismo do corretor. Então, além da informação de buscar e de estimular o seu cliente que está lá na esteira, ou que estava um pouco frio, que você trouxe, né, Leandro? Com informação, municiar informação, olhar o que foi a última avaliação dele e tentar projetar o que ele pode ganhar ou não, é fundamental que ele comece a levantar base. Porque como você trouxe agora, ele falou de 60 mil famílias. E isso pode ser bom, pode ser ruim, a gente não sabe o impacto. Você trouxe 6 milhões de déficit habitacional. Vamos dizer que ano passado teve quase 300 mil imóveis comercializados. Se isso entrar e dar um poder de compra, pode chegar a 360 e rapidamente ter um consumo dessas 60 mil famílias. Então, acho que para o corretor quem chegar primeiro, bebe água limpa, e o ponto de se organizar e planejar é fundamental, né? O recurso é finito, o dinheiro ele vai estar ali num potinho reservado para quem assimilar a regra primeiro e fechar o negócio dentro das condições que estão sendo propostas, que, como muito bem foi colocado, não vem para excluir outros benefícios, vem para acrescentar, vem para trazer um ambiente ainda mais positivo. Mais positivo. E agora, gente, esse é o melhor Minha Casa Minha Vida. O que mais falta para melhorar ainda mais o Minha Casa Minha Vida? Porque tá ficando muito bom, né? Assim, sempre pode melhorar. Operacionalmente, acho que as coisas funcionam muito melhor do que funcionavam alguns anos atrás, os prazos, né, encurtaram muito, sistemas funcionando, mas a gente tem que estar sempre atento a possibilidades que vão fomentar um ambiente mais positivo, né? Então, eu não tenho dúvidas de, olhando para trás, desde 2009, quando Minha Casa Minha Vida iniciou, que talvez esse é um dos melhores momentos aí para adquirir o imóvel com tamanhos benefícios. Tamanhos benefícios, né? E uma segurança, né? Porque agora o fundo de garantia, no mínimo, vai te garantir um pedaço dessa adimplência. E a gente conversa, né, Leandro? E a preocupação de todo o mercado é o quanto que o fundo de garantia pode suportar. O quanto que o fundo de garantia precisa estar ativo para poder ser esse agente transformador. Essa mudança atual do FGTS Futuro vem para trazer uma parte mais saudável. E o Minha Casa Minha Vida vem para acabar com o déficit habitacional. É o melhor momento de compra, com certeza. Sem dúvida, e eu concordo com vocês. Como é que tá o processo da Caixa em termos de documentação, de verificação de renda? Porque também cria um alerta para a gente estar no momento de imposto de renda. Acho que é super importante trazer isso de formalização de renda. E é um processo super importante para muitos clientes de renda informal, como uma oportunidade de realizar. E aí eu já estou virando um pouco, a gente já saiu do FGTS Futuro e entramos aqui na formalização de renda.
Isso é realmente um valor agregado para dentro do mercado imobiliário, essa formalização, e como está esse alerta até para garantir que a formalização seja bem feita, né? Para o autônomo, para o profissional liberal, enfim, para aquelas pessoas de renda informal, essa janela de declaração de imposto de renda é a melhor época do ano, porque ele consegue, dentro dos critérios da Receita Federal e dentro dos critérios da Caixa Econômica Federal, formalizar sua renda e está apto a pegar o maior valor possível de financiamento ou comprometer o mais próximo possível dos 30% da renda. Então, sem sombra de dúvidas, a melhor janela para esse público é a janela de declaração de imposto de renda. E aí, falando de declaração, para quem está nos escutando e ainda não sabe a data, até quando vai, onde está disponível, como está sendo ajudado um cliente nesse processo, Alex? O cliente tendo a movimentação, tendo como comprovar a renda, ele pode declarar seu imposto de renda até 31/5 sem a multa, e para efeitos dos bancos, eles aceitam até 30 dias após. Então, até 30/6 pagando a multa, será utilizada a formalização para poder ser aprovado o crédito. A gente usa muito a questão do profissional liberal, mas tem vários outros profissionais que às vezes têm uma segunda renda, como, por exemplo, um personal trainer, um médico, um dentista, um psicólogo. Essas pessoas também podem ser abordadas agora a fazer seu imposto de renda e conseguir uma aprovação de crédito que é melhor com uma renda formalizada por questões de risco do próprio banco. E como vocês estão vendo, isso tem andado bem? Tem andado bem. Fizemos bastante vendas agora em março já e espero que seja uma recorrente agora do segundo trimestre. Que legal. Leandro, na sua ótica de inadimplência, crédito e movimento, a gente passou por um momento muito, muito conturbado ali na pandemia, de muita venda, mas também de muito apoio de caixa, de governo, com subsídios, com taxas. Mas o que gerou algumas inadimplências maiores. E uma das preocupações é justamente da Caixa. Da inadimplência da Caixa, com financiamento, com análise de crédito. Como você está vendo os níveis de aprovação da Caixa? Eles estão ajustados, estão mais duros, estão em níveis otimizados como sempre estiveram? Como é que você está vendo a aprovação de crédito? Quando a gente busca os níveis de inadimplência dos últimos anos, a gente percebe que não teve uma alteração significativa. Então, os contratos têm como garantir a alienação fiduciária e essa inadimplência ela sempre fica ali, historicamente, nos últimos 10 anos, em 1,5, 1,4, 1,6. Então, interessante que na pandemia esse número não mexeu, esse ponteiro não subiu de inadimplência. Por quê? Porque os bancos exatamente eles buscaram alternativas e meios para não precisar de executar essa garantia, para não chegar ao ponto de retomar o imóvel. Então, pausa nas prestações e várias ferramentas que inclusive vieram para o próprio aplicativo da habitação, coisa que não tinha no momento anterior. Então, a inadimplência, esse ponteiro não mexeu, mas a gente percebe que o banco tende a ter cuidado com aquele cliente que está 100% na informalidade. Então, é um ponto de alerta, e aproveitando essa janela do imposto de renda, podendo formalizar, é o melhor dos mundos. E aí é legal que você falou da informalidade, quando ele avalia a análise de crédito do informal, aquele que não aproveitou, ele limita a renda, né? Ele tende a ter um rigor um pouquinho maior, por isso da importância da formalização. Da formalização. Ele teve um aumento recente, não? Ele trouxe de 2.400 para 2.640, não? Alguns casos com bons rates. Quando o cliente é correntista, caixa, tem uma certa aprovação, costuma liberar um pouco mais, sim. De financiamento. Que legal, gente. Bom, eu tô mega animado, gente. Não sei vocês, mas acho que a gente está realmente vivendo o programa Minha Casa Minha Vida na sua essência, que é o foco na habitação econômica, com foco na população de renda mais frágil, com muito subsídio, espero nós, com bastante investimento dos governos estaduais, porque o subsídio estadual tem ajudado muito, né? E é uma pena, a gente está em Minas Gerais, mas tem aí programas agora para sair no Amazonas, tá perto de sair, no Piauí, tá perto de sair, Rio de Janeiro, muito próximo de sair, já escutei de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então tem uma mobilização grande em prol dos programas habitacionais. Mato Grosso também falaram que vai ajudar demais, gente. E aí acho que subsidia bem a habitação, né? Esse ecossistema todo é uma operação de ganha-ganha, porque melhora, no final das contas, a qualidade de vida de cada um de nós, independente antes de sermos corretores, de ser humano. Então,
melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade da habitação, isso não tem preço. Agora, ponto que eu tenho falado, isso tudo é crédito. E isso é muito bom, super importante. O corretor não pode vender só crédito, né? Não deve. Não deve. O corretor deve vender o sonho. Deve vender, seja o sonho de investimento ou o sonho da própria moradia. Todo mundo vai atrás do nosso produto buscando algum objetivo. Seja ele a dignidade de ter um imóvel numa boa área, com uma boa estrutura, ou seja ele de ter um bom investimento. Então, o corretor deve focar no produto, mas tendo o crédito como apoio para atingir aquele sonho. O FGTS, como eu brinquei aqui no início do podcast, eu chamo ele de fundo que garante o teu sonho, e quando o cliente está pagando, eu falo que é o fundo que garante te tirar do sufoco. Mas essa que é a ideia. Mas o corretor, ele é o cara que deve garantir o sonho através do objetivo do cliente. Se for financiamento para moradia, é o sonho. Se for para investimento, também é o sonho financeiro. E se precisar do sufoco, a gente tira também, né? Tiramos. Leandro, muito obrigado, cara, mas pensando assim, o crédito é realmente um potencializador desse sonho, né? E você tá vivendo isso há bastante tempo. Se ficar só preso no crédito, não vai, né? Não, o crédito, o FGTS, ele é um meio de chegar à realização do sonho. A gente vem de 4 anos com o maior volume de dinheiro emprestado para habitação. A gente esse ano tem uma expectativa de 259 bilhões para habitação no total. É muito dinheiro, é muito recurso, mas o crédito ele é um meio, é uma ferramenta de se chegar a realizar esses sonhos e a fomentar cada vez mais aí a habitação. O que eu tenho escutado muito nas interações que eu tenho por aí é se o dinheiro do FGTS não for para habitação, alguém vai buscá-lo. Então, acho que a missão maior nossa é como dado que é um direito que está lá constituído e que pode ser utilizado, é garantir que vá para a habitação econômica, né? E a gente conseguir ter esse benefício. Gente, estou animado demais, mas esse papo foi espetacular. É o primeiro, tem uma série boa desse ano, mas que é super útil e já vai estar no ar em breve. Tá aí já para você. Justamente para ajudar nesse processo. Leandro, obrigado. Alex, obrigado. Pessoal, fundo para garantir o teu sonho, ou fundo para te tirar do sufoco. Tá aqui, o Alex trouxe para vocês. FGTS Futuro, mega iniciativa aprovada agora recentemente pelo governo e que aqui tá toda a explicação para você. Fica atento. Obrigadão, gente. Sucesso pra gente. Eu que agradeço, Thiago. Até mais. Eu que agradeço também. também. Leandro. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.